Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos. Estamos aqui mais uma vez para uma mensagem. Para ser feliz é uma mensagem de Emmanuel e que nós vamos encontrar no livro Caminho Espírita, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então a mensagem diz assim: ele se baseia numa citação de Paulo, quando ele escreve ao Gálatas, que está no capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, essa é a citação de Paulo. E aí, Emmanuel vem nos trazendo: confia em Deus, aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade, conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. E aí nós nos perguntamos, né? Precisamos de muito para ser feliz? Não. Para ser feliz, basta fazer o bem, né? Nos esforçarmos para fazer o bem. Por isso que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, não nos cansarmos de fazer o bem, porque logo nós vamos ter a recompensa de fazer o bem. E aí ele vai dizendo, para na hora de fazermos o bem, então ele nos fala alguns pontos. Primeiro, confiar em Deus, porque muitas vezes ah, nos traz desafios, nos traz dificuldades, e nós precisamos continuar fazendo bem. Para isso, é preciso que confiemos no Pai. Primeiro ponto. Segundo ponto é a gente não fugir da simplicidade. Para fazer o bem, nós não precisamos de complexidade, não precisamos estar em nenhum local onde o poder esteja mais alto nos falando. Não, não fugir da simplicidade. Falar com simplicidade. Levar a mensagem de Jesus com simplicidade. Conservar a mente interessada no trabalho edificante. Então, quer dizer, nos colocarmos, não é? Interessados, ou seja, sermos aquele servidor que vai fazer o trabalho com amor. Para fazer o bem às pessoas, não vamos criticá-las, vamos procurar ver aquilo que ela tem de bom. E se são coisas, também ver o que essas coisas, as situações, ah, sempre tem o seu lado bom. Sempre tem o lado bom.
Não ter ressentimento. Para fazer o bem, nós não podemos ter esse ressentimento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor ainda não pensam como nós. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor ainda estão no estado de acomodação, no estado de adormecimento. Elas não conseguem ainda ver ao longe. E muitas vezes diz uma palavra, tem um comportamento que pode querer nos magoar, ou muitas vezes nem querer, faz isso sem pensar. E se fez isso, não fiquemos ressentidas, não fiquemos ressentidos. Termos esperança, otimismo dentro de nós. Por quê? Porque para espalhar o otimismo, a esperança para todos os lugares onde eu passar, tem que partir de mim. Eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter otimismo, senão eu não consigo difundir isso. Eu não consigo exteriorizar isso, porque como diz Jesus, não é? Aquilo que sai do coração é aquilo que nós temos. Então, se nós temos esperança, otimismo, aí nós vamos passar essa esperança, esse otimismo a todos aqueles que convivem conosco. Fazer o bem que puderes em favor dos outros sem pedir remuneração. É aquela questão, não é? O que de graça recebeste, de graça te dê. Então eu vou fazer o bem a alguém, eu não tenho que pedir remuneração, em nenhum sentido. Remuneração no sentido financeiro, né, da moeda, remuneração no sentido de me colocar, porque eu estou fazendo bem, então eu tenho que estar numa posição privilegiada. Eu não preciso disso, porque quando eu faço bem pelo bem, para o bem, eu não penso nessas coisas. E aí ele diz 3 situações importantíssimas: auxilia muito, espera pouco, serve sempre. Então, que eu possa auxiliar o quanto eu puder. Esperar pouco, não ficar esperando que o outro venha e me traga a retribuição daquilo que eu fiz. E servir sempre. Servir sempre. Jesus, ele disse: eu vim a esse mundo para servir e não para ser servidor. Eu vim para servir. Então, todos nós devemos pensar nisso que Jesus falou e sermos, sim, esses servidores. Sermos esses servidores. E aí diz para a gente espalhar, então, a felicidade. Fazendo tudo isso, como ele diz, nós vamos adquirir, não é? A luminosa ciência de ser feliz. Tá certo? Então, pensemos nisso com carinho e vamos à frente procurando fazer o mais que podemos a distribuir alegria, felicidade, não é? Estimulando que todos possam sentir, principalmente agora que está se aproximando a data que se elegeu para ser Natal, estimular que Jesus nasça no coração nosso e de todos aqueles que nos cercam. Que a paz e a misericórdia de Jesus estejam com todos.